Bom, pessoal, o VGHF11 encerrou o dia de hoje sendo negociado por R$ 6,96, a menor cotação desde que ele foi lançado para negociação na bolsa lá em março de 2021. Então, no dia de hoje também a sua gestora Valora divulgou o relatório gerencial de novembro. Então a gente vai dar uma olhada nesse relatório, vamos ver o que aconteceu e vamos falar um pouquinho sobre esse ativo, o que vem acontecendo com ele. Porque se a gente pegar lá no início, né, pessoal, ele foi lançado para negociação na bolsa a R$ 9,85. Hoje ele está custando R$ 6,96, então é uma desvalorização de praticamente 30% no valor da sua cota, tá? Se você tivesse comprado ele lá no início, hoje você estaria aí com uma desvalorização de 30%. A outra grande queda que havia tido no VGHF11 foi lá em abril de 2023, onde ele chegou a custar R$ 8,68, e agora nos últimos dias ele chegou a custar aqui R$ 7,57. E mais recentemente, né, ele fechou aí o dia sendo negociado por R$ 7,20, depois R$ 6,96, que foi o dia de hoje. Eu mesmo, pessoal, comprei o VGHF11 por R$ 7,23 no dia 5 de dezembro, né? Gravei um vídeo recentemente para vocês falando sobre isso. Depois, no dia 9, ele caiu mais um pouco para R$ 7,10, então eu aproveitei e comprei mais algumas cotas do VGHF11 e eu não esperava que ele fosse cair mais, tá? E na verdade, ele caiu ainda mais para R$ 6,96. Então, como a gente pode ver, ó, ele é um fundo que tem o seu valor patrimonial aí de R$ 8,86, então ele está com 20%, 21% de desconto nesse momento. Uma ótima oportunidade de compra se você gosta do VGHF, tá? Mas não é nenhuma recomendação de compra ou venda desse ativo. Então, pessoal, vamos considerar aqui o relatório gerencial para ver o que aconteceu nesse último mês. Então, o VGHF11 ele é um hedge fund, né, um fundo bem grande, tem mais de 151 ativos diferentes dentro da sua carteira e ele tem um patrimônio total de quase 1,4 bilhões de reais. Ao longo do mês aí, houve uma variação negativa do patrimônio líquido do fundo, por volta de 20 centavos, tá, por cota, e que foi em razão da abertura das taxas das NTN-Bs. Então, quando as taxas, né, a taxa de juros, ela abre, os CRIs eles sofrem uma marcação negativa. Então, isso contribuiu para a queda do valor patrimonial do VGHF11 e também a marcação a mercado negativa da carteira de fundos imobiliários e ações do VGHF11. Porque o IFIX está caindo bastante também nos últimos meses, né, nos últimos dias principalmente. Isso faz com que a parcela que ele tem investido em fundos imobiliários e ações se desvalorizem, o patrimônio do fundo ele cai mesmo, tá? E foi por volta de 20 centavos por cota que caiu nesse mês aí de novembro. Bom, e um fator que pode estar contribuindo para a queda do VGHF11 nos últimos meses é o seguinte, pessoal, ele tem alguns casos de inadimplência aqui na sua carteira de crédito. Então tem dois CRIs aqui que está inadimplente com ele, que é o CRI Celina e o CRI Guaicurus, tá? Qual que é a situação atual desses CRIs? Os CRIs da Celina, eles passaram a representar 1,4% dos ativos do fundo após a PDD. Então o fundo ele fez uma provisão de créditos de liquidação duvidosa, tá? A famosa PCLD aí na contabilidade, e aí esses ativos passaram a representar 1,4% dos ativos total aí do fundo. Esses CRIs eles continuam inadimplentes, tá? Desde o mês de junho, a gestora informa que está em negociação para a solução dessa questão, mas que não teve nenhuma finalização ainda, não foi resolvido. Já o CRI Guaicurus, ele representava 0,8% dos ativos do fundo, mas deixou de existir e atualmente o fundo passou a deter participação indireta em 2 terrenos na cidade de São Paulo. Então, pessoal, isso aqui são as garantias desse CRI que o fundo executou. O devedor não pagou a parcela devida para o fundo foi lá, executou a garantia, recebeu 2 terrenos aqui de forma indireta e agora está vendendo esses ativos para reaver os valores que não foram pagos pelo devedor, beleza? Então, apesar de ser uma exposição pequena do patrimônio nesses ativos, os investidores, quando percebem esse tipo aqui de movimentação, né, de inadimplência, acabam ficando com medo, né, com receio de novas situações aparecerem e aí acabam vendendo suas cotas e o fundo se desvaloriza mesmo, tá? Isso é uma das coisas que aconteceram. Claro que tem toda a questão macro também, a questão do dólar, da inflação, taxa de juros, tudo isso está fazendo com que os fundos imobiliários em geral se desvalorizem. Mas isso somado a casos de inadimplência e o que eu vou mostrar na sequência, né, de compra de ativos da própria gestora, isso fez com que a cotação do VGHF caísse ainda mais, tá? Bom, então recentemente também o VGHF11 passou a investir nesse CRI aqui, no VGRI,
que é um CRI emitido pelo fundo imobiliário VEGRI da própria gestora, tá? Para compra de alguns imóveis que, se eu não me engano, era do BRCR11. Alguns investidores também não gostam desse tipo de operação, por quê? Caso o VEGRI não pague as parcelas devidas para o fundo, será que o VGHF11 ele vai executar as garantias, já que o fundo, o VEGRI, o devedor desse CRI, ele é gerido pela própria gestora, pela própria Valora? Então, os investidores ficam com receio desse tipo de operação. Mas aqui, ó, a gente percebe que o VEGRI representa apenas 3,24% do patrimônio do fundo, ainda assim que seja uma operação com um ativo da mesma gestora, não é uma exposição tão alta do seu patrimônio líquido. Além desse CRI, o VGHF11 também investiu diretamente em cotas do VEGRI, que é esse outro fundo imobiliário gerido pela Valora, tá? E aí representa 3,51% do patrimônio. Então, se a gente somar esses 3,51 mais os 3%, né, aproximadamente aqui, do VEGRI, já dá mais de 6%, quase 7%. Então, isso pode estar contribuindo também para a queda do VGHF11. Muitos investidores não gostam. E a gestora, no mês de abril, chegou a emitir um comunicado, tá, dizendo que isso foi aprovado em consulta formal, então os cotistas aprovaram essa movimentação e que não há taxa de performance sobre esses ativos que são geridos pela Valora, tá? Então, é uma explicação aí da gestora, alguns investidores aceitaram, outros não. Bom, pessoal, mas não para por aí, tá? Também tem mais ativos geridos pela própria gestora, porque recentemente o VGHF11, ele incorporou o fundo imobiliário MGFF11, então alguns fundos imobiliários vieram aqui para a carteira do VGHF11, né? Digamos que foi um investimento indireto, né, entre aspas, que o VGHF11 fez. Então, olha só, o Valora CRI Infra, que é um fundo de infra da Valora, veio aqui para o portfólio do VGHF11 e representa 2,17% do patrimônio. E outro fundo imobiliário que veio também é o Valora CRI CDI, Fundo de Investimentos Imobiliários, que é o VGIR11, tá? Representa aqui 0,65% do patrimônio do VGHF. Bom, então explicado aí essas questões das inadimplências e dos investimentos em ativos da própria gestora, vamos ver aqui a carteira do VGHF11, né? 49,6% está investido em certificados de recebíveis imobiliários, 42,6% está investido em cotas de outros fundos imobiliários, depois 5,6% em SPS, depois 1,1% em FDICs e 1,1% também em ações, tá? Então é uma carteira aí mais concentrada em CRIs e em outros fundos imobiliários, e também tem uma parcelinha aqui em outros ativos que a gente dificilmente encontra em outros fundos, tá? É mais em hedge funds mesmo, que permite a alocação nesse tipo de ativo. Os seus CRIs, pessoal, eles estão indexados tanto ao IPCA quanto ao CDI. O CDI corresponde a 41,3%, então lembrando que a gente está em um período de alta da Selic, então quando isso acontece, o fundo tende a pagar rendimentos maiores, tá? Ele não tem uma grande exposição ao CDI, mas 41% já é uma parcela considerável. O restante é IPCA, só que daí tem o seguinte detalhe: 33,8% é indexado ao IPCA com apenas variação positiva, depois 2,4% é IPCA variação positiva com compensação, e aí 22,5% é o IPCA, daí pode ser tanto negativo quanto positivo. Bom, e sobre os fundos imobiliários que ele investe, 38,2% é de escritório, 20,2% de desenvolvimento, depois 9% residencial, 7% recebíveis, 6,7% em estrutura, e aí parcelas menores aqui para logística, shoppings, o hedge fund e os FOFs, e também renda urbana, tá? Quase não aparece aqui no gráfico. Então essas quedas que vem acontecendo no VGHF11 basicamente é referente ao cenário macro, né? Todos os fundos imobiliários aí estão despencando a sua cotação, e também a questão do investimento em ativos da própria gestora, que muitos investidores não gostam, tá? Isso aí repercutiu bastante nos últimos meses. Bom, pessoal, então essa foi a análise do VGHF11, né, mostrando por que ele vem caindo nos últimos meses. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei. Obrigado por ter assistido até aqui e espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.